Se eu pedir para vocês agora imaginar um campo, tá? Um campo que tem uma grama muito verde, ali numa altura média, e nesse campo tem várias flores, de vários tamanhos, de várias formas e várias cores, entre elas azuis, rosas, violetas e até vermelhas. Vocês conseguem visualizar esse campo? Se sim, eu vou ficar bem feliz pela galera aí que consegue ver esse campo de forma nítida. Porque eu, na minha vida, nunca consegui. Porque eu tenho uma condição chamada afantasia. Ou seja, meu cérebro não produz imagem. Sim, eu sei o que é um campo verde. Eu sei também o que são flores, tipos de flores. Eu posso descrever para vocês aqui. Eu sei também o que é uma cor vermelha, o que é uma cor azul. Se eu ver, eu conheço. Mas eu não consigo produzir essa imagem no meu cérebro sem eu estar vendo o objeto. Sim, assim acontece a mesma coisa, gente, com cheiro. Eu não consigo imaginar um cheiro. Por exemplo, você imagina o cheiro do perfume tal, Bruna. Eu posso ter usado o perfume a minha vida inteira. Eu não vou conseguir reproduzir isso na minha imaginação. A mesma coisa também acontece com voz. Por exemplo, eu não consigo reproduzir a voz da minha mãe na minha imaginação. Eu fui descobrir que eu não faço parte da maioria, que a maioria das pessoas vê imagens e que, na verdade, o meu funcionamento do cérebro não tá tão ali dentro da média, foi depois da faculdade de psicologia. Porque a gente fazia muito exercício de mindfulness, né? Imagina um campo, imagina um trem, ou imagina palavras no seu cérebro se formando e você lendo essa palavra, visualizando de forma distante. E eu nunca consegui visualizar isso. A minha cabeça, ela fica, gente, mais ou menos... E essa referência quem vai entender muito é o pessoal da geração Millennium aí. Sabe quando vocês não tinha programação na televisão, que ficava aquela tela preta com os riscos brancos, que tava sem programação? Exatamente. Então, quando você vai pedir para eu imaginar alguma coisa, a minha cabeça ela vai ficar com essa imagem. Então, essa condição, ela foi descrita oficialmente, tá, em 2015. Então, foi quase ontem, que foi um estudo conduzido pelo pesquisador e neurologista Aidan Ziman. E esse estudo ele foi realizado na Universidade de Exeter, certo? E ele começou a estudar pessoas que perderam a capacidade de criar essas imagens cerebrais. Estudos de neuroimagem mostram que essas pessoas, tá? Ou seja, eu, que tô nesse grupo, no momento que vai criar uma imagem, você pede para ele imaginar alguma coisa, ela tem uma baixa ativação nas regiões associadas ao córtex visual. Então, o que dificulta a produção de imagem no momento da imaginação, entende? Então, é por isso que eu não consigo ver o campo verde com as flores que eu falei para vocês no começo desse vídeo. Na prática, gente, o meu cérebro, ele funciona sem ativar essa rede neural, tá? Então, o que é interessante pensar é que isso não atrapalha, tá? A questão da memória, a criação de conceitos, tá? Então, eu sei o que é um campo verde, se eu ver um campo verde, eu vou reconhecer um campo verde, eu vou reconhecer o que é uma flor, mas eu não consigo produzir essa imagem no momento de imaginação, entende? Gente, se vocês me perguntarem, Bruna, isso atrapalha alguma coisa? Para vocês entenderem, eu fui descobrir que a maioria das pessoas não vem da mesma forma que eu depois da psicologia. Então, ali ó, minha fase infância, adolescente, ali começo de jovem adulto, pra mim todo mundo tinha cabeça igual a minha, e aí eu descobri que não. Mas eu acredito que seria muito legal a produção de imagem, principalmente no momento que você tá lendo o livro. Eu vejo pessoas, que é muito interessante, falando, nossa, eu sinto até o cheiro da grama quando faz o relato, quando autores fazem as descrições de livros. Gente, eu não vejo nada, tá? No momento da leitura ali, pra mim, eu tô lendo, o meu cérebro funciona como um grande narrador. O que é legal, que a leitura pra mim é muito emocional, ou seja, alguma fala, a descrição ali pra mim da situação é muito mais empático pra mim. Então, eu não vejo imagens na hora que a autora vai descrevendo um grande castelo com grandes janelas e a luz entrava e incidia não sei em quantos graus. Não, eu não vou ver isso, pode esquecer. Mas eu vou saber o que é um castelo e as falas, o que está acontecendo na história, e é aquilo que me segura. Porque leitura para mim é emocional.
E a minha cabeça, ela funciona como um grande narrador. Então, na hora que eu tô lendo, eu tô escutando basicamente a minha voz falando comigo mesmo ali. Eu acho que é uma experiência diferente. O que é legal entender, gente, é que tem pessoas que estão dentro da condição de afantasia e nem sabem. Porque acredita que, tipo, olha, tá todo mundo... O jeito que eu funciono é assim, todo mundo não cria imagem. É normal. Todo mundo vê essa tela preta. Mas aí, gente, o que é legal entender é que essas pessoas são escritoras, essas pessoas podem ser desenhistas. O que acontece é que desenvolveram um outro tipo de mecanismo para essa criatividade, sem essa questão de ver a imagem, que provavelmente que muitas pessoas que não sofrem dessa condição utilizam no momento de uma criatividade. Como eu falei para vocês, a leitura para mim, ela é muito mais emocional. É eu estar entendendo aquela história, eu tá narrando ela na minha cabeça, porque basicamente a Bruna é um grande narrador ali dentro da história, e sentindo como que é para aquele personagem, e o que me segura muito é a história e saber como que vai ser a trajetória daquela pessoa. Então, para mim, leitura é emocional. E como meu cérebro adora uma história, então me segura pra caramba. Então, o que é legal pensar nisso também é que, por exemplo, livros que são muito descritivos, tá? Que descreve até os tons amarelos na folha de uma árvore, que descreve até quantos tijolos estavam tortos na parede. Para mim vai ser extremamente cansativo, porque eu não tenho essa experiência de visualização de imagem. Então, para mim ali é só um detalhe dentro do livro. Então, o que é legal entender dentro desse processo é que cada pessoa vai ter uma experiência diferente do livro. Então, para algumas pessoas, livros descritivos vai ser muito legal. Para mim, por exemplo, que não tenho essa experiência literária, é extremamente cansativo. Uma outra coisa também que é importante, como eu falei para vocês, a questão do mindfulness. Mindfulness para mim era extremamente frustrante quando eu não sabia disso. Porque pedia para imaginar alguma coisa, eu não conseguia. E aí, para mim, esse mindfulness e essa atividade, ela precisa ser muito mais ativa. Ou seja, eu não vou imaginar nada, mas o mindfulness para mim vai ter muito mais de sensação, de fechar o olho, sentir, pôr o pé no chão, sentir a temperatura e conseguir descrever aquilo. Entende? Então, é importante pensar como a experiência de cada um vai ser diferente pelo histórico de vida dela, por condições biológicas. E agora me conta vocês, conseguem visualizar a imagem ou não conseguem? E aí, como é que é a experiência literária para vocês?